quem não me conhece, eu me chamo Andrei Valério, sou diretor e team principal da nossa equipe, a LLCA Racing, aqui na Itália. Nós temos hoje uma equipe de kart que faz a formação de pilotos através do kart e depois esses pilotos partem para o GT. Esse ano nós estamos aí trabalhando em busca de patrocínio para fazer o Super Troféu Lamborghini e o Campeonato Italiano de GT. Trabalho há 31 anos com o automobilismo, já formei mais de 200 pessoas nos meus cursos de análise de dados e engenharia de pista. E então, essa apresentação que eu dou para vocês, para saber quem está falando para vocês aqui hoje, um pouquinho de análise de dados. Né? O que é telemetria primeiro? Porque muita gente vem e fala assim, eu faço telemetria. Telemetria, na verdade, ela é um sistema que tem no carro. Esse carro tem sensores que pegam informações, mandam para uma central, eles são processados ali naquela central, e aí, extrair esses dados e colocar no gráfico, isso sim, tudo é a telemetria. O resto é análise de dados, tá? E análise de dados, a gente tem que... Análise de dados de telemetria. Por quê? Porque se eu pego numa corrida, por exemplo, quando eu vou para uma corrida, eu preciso olhar a temperatura, preciso olhar o clima, saber se vai chover ou não, eu também tenho uma análise de dados meteorológico, para mim conseguir fazer a minha corrida ali. Então, eu tenho que deixar claro esse tipo de coisa para as pessoas começarem a entender essa diferenciação, o que é uma coisa e o que é outra, né? E uma outra coisa aqui que é legal, agora eu vou começar a mostrar para vocês e me aprofundo cada vez aí um pouquinho mais. Quando a gente pega essa análise de dados para fazer, você vai lá e escolhe, por exemplo, as voltas, né? Aqui onde você vê esse gráfico branquinho, é o Hülkenberg. E onde você vê o gráfico verde, na verdade, ele é o Bortoleto. Esse é um sistema da Fórmula 1, é o mais simples que tem para você fazer uma análise de dados. Falta um monte de informação aqui que não me deixa fazer uma análise de dados 100% precisa, porque para mim ter uma análise de dados também precisa, eu precisaria estar com o piloto do meu lado, tá? Eu precisaria estar com o engenheiro aqui do meu lado, com o mecânico, para sim trazer uma análise de dados precisa para a gente ter isso. Então, a análise de dados, eu brinco que ela é o nosso CSI. Ela me dá indícios. E quando ela me dá indícios que alguma coisa não vai bem, eu vou procurar. E acabo procurando e descobrindo o que aconteceu, tá? Então, isso que é interessante. Mas funciona mais ou menos quase todos os carros de corrida igual. Então, se eu vier aqui embaixo, ó, esse daqui é o tempo do Hülkenberg. No primeiro treino livre, já da sexta-feira, onde o Bortoleto foi mais lento que ele, então eu clico aqui, ó, pego uma volta. E aí eu quero pegar a volta do Hülkenberg. Peguei uma aqui, e agora eu vou pegar a do Bortoleto. Peguei a do Bortoleto. Peguei as duas. Vamos descer aqui embaixo, eu já tenho aqui os dois pilotos, tá? Então, eu tenho aqui no treino livre 1, o Hülkenberg 1:34.262, e aqui o Bortoleto 1:34.628. Aqui o desenho da pista, e aqui embaixo me saem as informações. O que são essas informações? Nós chamamos de canal. Uma das informações mais importantes que nós temos aí na análise de dados, onde a gente começa a se basear tudo a base começa na velocidade, tá? E aí aqui vem um segredo do automobilismo, Stick, que é uma coisa simples da nossa escola, lá do nosso colegial. É muito interessante porque o automobilismo ele é baseado 100% em física. Ele é pura física. E quando a gente fala em carro de corrida, a gente tem uma fórmula que a gente aprendeu que é velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Velocidade média é aquela velocidade que você consegue manter percorrendo um espaço e o tempo. O que eu preciso fazer no automobilismo? Eu preciso ganhar tempo. Como eu ganho tempo? De duas maneiras. Uma das minhas vertentes do tempo seria ou diminuir o espaço andando na mesma velocidade. Isso eu não consigo fazer, porque tem a trajetória que você faz, que é obrigatória fazer aquela. Não adianta, toda curva eu faço fechadinho aqui, para comer a curva e ter o menor caminho possível, mas daí eu não ganho velocidade. Então, o espaço eu não consigo, na verdade, fazer com que eu ganhe esse espaço.
mais eu consigo aumentar a minha velocidade média. Então, quando eu vou fazer uma análise de dados, a primeira coisa que eu vou trabalhar é olhando aqui do lado esquerdo a minha velocidade, tá? Isso aqui nós chamamos de canal. E o que é o canal? O canal da velocidade, que me traz a velocidade. Mas legal explicar aqui uma coisa, eu não vou me aprofundar tanto nisso, mas, por exemplo, quando eu falo um canal de velocidade, eu poderia ter aqui a velocidade que mostra aqui para mim é a velocidade do GPS, que é aquela velocidade precisa, 100% precisa, mas eu poderia ter sensores na roda que me trazem velocidade do carro também, e poderia ter, por exemplo, um tubo de pitot, que é aquele negocinho, aquele tubinho de ferro que a gente vê no carro, que entra ar dentro dele, ele mede a velocidade, que isso se olha para a aerodinâmica. Existem outros sensores que trazem a mesma informação e que me ajudam a duplicar para mim conseguir entender o carro, tá? Mas é só para entender que cada um desse daqui é um canal. Quando a gente fala em canal, a gente fala disso. E o principal que a gente começa a olhar é o da velocidade, porque eu quero ganhar sempre velocidade. Então a gente olha sempre depois, quando a gente vai fazer uma curva, a gente pensa na curva. A curva tem 3 pedaços: entrada, meio e saída. E sempre que eu termino de fazer a curva, depois eu tenho uma reta. E depois dessa reta, eu tenho que chegar no limite máximo de velocidade na próxima freada. Então, por isso que você vê esses gráficos aqui, ó, sobe, subiu a velocidade, desceu, aqui tem uma freada, uma curva, subiu a velocidade, freou para fazer a curva, desceu. E quando você olha esse gráfico aqui, você consegue saber, inclusive, onde está na pista. Mas eu vou mostrar aqui para vocês, ó, vou clicar aqui, ó, cliquei aqui, onde ele me marcou na pista, o pontinho branco, ele me marcou aqui, tá? Então, essa é uma explicação aí que a gente tem da análise de dados, assim, o básico do básico do básico, para a gente começar a entender alguma coisa. Então, eu consigo ver, por exemplo, o Bortoleto, eu já dei uma analisada aqui, e aí a gente vai ver alguns pedaços agora, se aprofundando cada vez mais a Stick. A gente vai ver que, por exemplo, né, aonde ele perde tempo. Esse daqui, ó, é o delta do tempo. Então, aqui eles estão 0, 0, estão iguais. Aqui o Bortoleto, ó, foi mais rápido, inclusive, meio segundo que o Hülkenberg. Depois ele perdeu, foi perdendo tempo. Aí, aqui ele foi mais rápido. Depois aqui ele foi mais rápido. Aqui ele perdeu e foi mais rápido. Então, a gente, em cada ponto desse, a gente trabalha com o piloto para fazer a análise do piloto. Ó, onde a gente pode melhorar, tá? Onde a gente pode fazer essa melhoria. Então, era uma volta dele que não era uma volta assim tão ruim. Até o final aqui, ó, até essa parte final. Que na parte final, aonde ele começa a perder tempo, tá? Então, por que o Bortoleto, isso é uma característica dele? Ele é um piloto extremamente agressivo, arrojado. Então, vamos ver uma freada dele, né? Vou dar um zoom aqui. Se quiser me cortar aí, Chique, fica à vontade. Não, sem problema. Se tiver alguma pergunta aqui, eu coloco. Ó, aqui nós vamos fazer um zoom nele. Onde nós estamos aqui, ó? Eu consigo colocar aqui e aí eu começo a ver aqui, ó. Vamos lá. O Hülkenberg vem, a velocidade dos dois qual é? 314 do Hülkenberg, 309 do Bortoleto, estão muito parecidos. Mas o Bortoleto, ele começa a ter uma diferença de velocidade aqui na freada. Por que ele tem essa diferença de velocidade na freada, né? Sempre que eu vou fazer uma análise de dados, pessoal, eu tenho que parar onde eu estou analisando e descer. Não posso mexer o cursor. Não posso olhar a velocidade aqui e aí depois olhar um pedaço aqui e vir olhar outro pedaço aqui, tá? Na verdade, eu tenho que parar o cursor onde eu quero ver, desço e analiso. Bom, acelerador. Acelerador, o Hülkenberg vem, tira o pé do acelerador antes e freia antes. Tá vendo? Aqui ele freia antes. Por isso nós temos essa queda aqui do Hülkenberg, a velocidade mais acentuada no começo da curva. Onde é esse ponto aqui? Vamos dar um clique aqui e vamos ver. Ó, é na saída de curva, onde eles começam a dar aceleração novamente. E aí o Bortoleto freia mais dentro, ganhou velocidade. Ganhou em velocidade e ganhou no tempo. Porém, o Hülkenberg começa a deixar o pé do freio primeiro, ó. Ele já tirou o pé do freio aqui.
o Hülkenberg, o Bortoleto a gente está vendo que é o verde, e ele começou a acelerar primeiro que o Bortoleto aqui. Então ele ficou esse tempo e o Bortoleto ficou mais tempo com o pé no freio. E aí a gente vê aqui, ó, isso a gente chama de velocidade mínima dentro da curva. Ele deixou cair muito a velocidade mínima dentro da curva e ele acaba perdendo toda essa saída, não tem o ganho de velocidade daqui para frente até a próxima freada, e tem toda essa diferença aqui que ele começa a perder tempo. No automobilismo a gente fala que o menos é mais, quando a gente vê isso daqui, porque a agressividade faz com que ele freie lá dentro, não consiga posicionar o carro. Uma coisa que a gente tem que entender também, um carro de corrida ele tem uma velocidade certa para fazer uma curva. Se você diminui muito a velocidade e vira o volante, você bate na parede, porque você está chegando na curva antes do tempo. E se você passar do ponto, tiver com muita velocidade, a frente do seu carro não entra para dentro da curva. Você acaba perdendo a curva. Aí você tem que diminuir muito a velocidade para colocar o seu carro dentro da curva e fazer aí a aceleração. Então, muitas vezes, compensa frear antes para você acelerar antes e acabar ganhando tempo aí na próxima reta, tá? Stick, mas eu quero deixar bem claro uma coisa aqui, porque daí as pessoas começam a entender de análise de dados e começam a analisar os dados e começam a dizer, mas você vê o Bortoleto? Mas faz isso, faz aquilo. Gente, eu estou olhando um dado. Bortoleto, o que aconteceu com o carro? Bortoleto, o que aconteceu com o carro? Ele não me responde, ele não está aqui para me falar. Então, na verdade, você tem que ter o piloto do seu lado, porque daí o piloto vai te dar o feedback dele. Você vai fazer uma comparação daquilo ali com o que o engenheiro vai te dizer e vocês vão fazer aquele trabalho, né? E aí uma coisa engraçada aqui para contar para vocês, né? Muitas vezes você pergunta para alguns pilotos, eu trabalho com pilotos jovens, e você fala assim, eu estou vendo aqui na análise de dados que tem um aqui, ó, tá acontecendo isso daqui. E ele fala, não, mas eu não estou fazendo isso. Você fala, como você não está fazendo isso? Tá aqui. Não. Uma coisa está errada aí. Não tem como errar, é o sensor e o computador do carro. Aí depois você pega até a câmera do carro para mostrar para o piloto, para falar para ele, olha, na onboard está mostrando para você, não tem como alterar a onboard, não é inteligência artificial, e o piloto não entende. E aí eu brinco com os meus pilotos que eu falo, vamos agora sentar e conversar? Eu sento no carro também e eu sou piloto, e eu sei que é difícil fazer as coisas. Então, vamos entender o que está acontecendo para resolver o problema, porque muitas vezes eles não sabem e até têm medo de dizer. E aí você parte não para um problema de pilotagem, mas um problema aí mais psicológico, né? Então, aqui, e aí, Stick, é muito interessante a gente entender as entrevistas do piloto, em dizer, olha, eu tenho um carro que é instável. Porque se ele tem um carro bom, ele freia aqui lá dentro, vira e começa a acelerar. Ele não conseguiu começar a acelerar, tá? Então, teve que esperar um pouco para acelerar, mesmo porque não estava dentro da curva ainda. E aí você vê que, por exemplo, né, aqui é a aceleração, ó. Aqui nós estamos falando em acelerador. A aceleração dos dois é muito parecida, não tem diferença aqui na aceleração dos dois, tá? É muito parecida a aceleração. Na verdade, o que prejudicou o Bortoleto aqui, por exemplo, é nessa velocidade mínima que ele colocou o carro. Quando a gente vê aqui, ó, 64, o Hülkenberg colocou, ele trouxe o carro aqui a 59, tá? E aí aqui o Hülkenberg, quando ele estava 59, o Hülkenberg já estava a 68. Então ganhou todo ao longo ali. Bortoleto, né? Bortoleto, né? O branco é o Bortoleto. O verde é o Bortoleto. O Hülkenberg. E o branco é o Hülkenberg. E aí o Hülkenberg ganhou em toda essa reta aqui, ó. Se a gente for ver aqui, ó, esse ponto, ó, o Hülkenberg está na frente dele, tá? 5 km por hora a mais. Mas está indo bem, até aqui não estava indo mal nessa volta. Estava indo super bem o Bortoleto, mas aqui que começou a perder, ó. E aí a gente vai entender aqui o porquê que começou a perder. A gente pega aqui, ó, dá um zoom nesse finalzinho, vamos fazer a análise desse finalzinho aqui, que foi primordial aí nessa queda de velocidade, tá? A gente vê aqui, ó, que teve, vamos ver que ponto do circuito é exatamente esse. Porque tem você vê aqui o acelerador, ó, ele 95%. Vamos ver aqui o que ele faz. É numa entrada de curva, tá vendo? Ele deu uma tiradinha de pé, de leve por alguma coisa. E aí você vê quanto cai a velocidade aqui, ó, 4 por hora. E quando eu falei para você que é primordial o negócio da velocidade média, ele tem um longo período aqui, ó, que ele tá daqui, 252, até aqui, a 270, e o
o Hülkenberg vem ganhando velocidade. Né? Aqui é um ponto interessante, porque ó, aqui o Bortoleto freia antes, tá? Ele freou antes aqui, vamos ver onde é, aqui, tá? Freou antes, o Hülkenberg freou mais dentro, e aí você vê que é um carro que não é tão estável assim, porque olha, ele tirou o pé do acelerador, desculpa, aqui é tirar o pé do acelerador, tirou o pé do acelerador e veio frear aqui um pouquinho para frente, tá? E aqui, ó, onde tirou o pé do acelerador o Hülkenberg e aonde o Hülkenberg veio frear. Uma coisa que me chama atenção, Stick, aqui nesse caso, né? Por quê? Eu analisando outros dados aqui do Bortoleto, a gente vê que é um carro um pouquinho aí instável, porque quando você tira o pé do acelerador, você já vai no freio. E em alguns momentos o Bortoleto está demorando um pouquinho para ir no freio. Não está indo imediatamente no freio, está deixando o carro rolar ali, né? Então, e você pode ver até aqui, ó, um momento super interessante. Isso daqui foi uma coisa que me chamou a atenção no caso aqui do Hülkenberg e do Bortoleto, porque ó, aqui ó, o Bortoleto tirou o pé do acelerador, deixou o carro rolar e veio frear aqui. O Hülkenberg, ele mete o pé no freio, mas continua acelerando. Então ele freia e acelera ao mesmo tempo. Pode ser que o Hülkenberg encontrou uma maneira do carro ficar mais estável por um período em alguma curva, fazendo exatamente isso, fazendo esse transferimento de carga de uma maneira um pouco mais suave. Porque quando você tira o pé do acelerador e vai para o freio, todo aquele peso que estava na traseira vem para frente. E hoje eles freiam muito virando esses carros, fazendo o que a gente chama de trail brake. E se o carro não for um carro equilibrado, você acaba perdendo o carro. O carro não fica um carro bom. Então é muito mais tranquilo você deixar rolar para ver o comportamento do carro para começar a acelerar. Né? Então, esse no treino livre 1 foi o grande diferencial aqui do Bortoleto e aonde todo mundo estava falando, né? Que o pessoal todo estava errando nessa última curva. Então, é o que eu falo para vocês. Você faz análise de dados, mas você vai também escutar o que estão dizendo, tá? Para você conseguir ter esse entendimento aí das coisas. O diferencial do Bortoleto, aqui um grande diferencial do Bortoleto para o Hülkenberg, que a gente consegue ver aqui, é que, por exemplo, no finalzinho aqui, nessa última parte do circuito aqui, o Bortoleto estava tirando o pé antes do acelerador, que o Hülkenberg, e freando mais cedo que o Hülkenberg. E aqui uma coisa que o Hülkenberg fez que foi muito diferente, ó. O Hülkenberg aqui, ó, ele continua, tanto, tá vendo aqui em cima? Ele continua 100% do pé no acelerador, mas aqui ele já tinha freado. Então ele acelera e freia ao mesmo tempo, tá? Ao mesmo tempo ele tá freando e acelerando. Que isso pode trazer uma maneira do carro não ter um balanço estranho, tá? Principalmente para essa última curva aqui, aonde estava todo mundo praticamente errando aí nessa última curva. E aí a gente vê aqui, ó, uma coisa que sempre a gente olha, por exemplo, isso daqui é uma queda de velocidade, diferença de velocidade muito grande, e quando a gente fala em média, ele percorreu uma longa parte tomando velocidade, tá? E aí aqui, ó, ele tomou bastante nessa mínima dentro da curva. Ele tomou, aqui tá 18 e 111, ele tomou 7 km por hora. Isso refletiu... mas aqui, Andrei, ele foi melhor na freada, né? Realmente ele ganhou tempo aqui na freada. Mas daí depois, a hora que sai da curva, como ele está com a velocidade aqui baixa, muito baixa, ele não consegue recuperar. Então ele acaba com que ele perde tempo aqui para cima, tá? Então, porque se você for ver uma coisa que é interessante, que a gente viu nos testes ali pré-temporada, que eu falei muito com vocês, que ele vinha fazendo um trabalho de diferencial, a aceleração dele é boa, tá? É boa. Mas, ó, aqui, por exemplo, ele precisou dar uma tirada de pé. Tá vendo? E aonde é esse ponto aqui, ó? O Hülkenberg deu uma tirada de pé aqui e o Bortoleto não. E mesmo assim, depois no final ele conseguiu chegar lá. Por quê? Porque o Bortoleto tá vindo muito baixo com essas velocidades mínimas aqui dele dentro da curva. Por ser um carro extremamente instável, né? Instável.